Bom, gente, vamos lá então. Devido aos problemas técnicos que se encontram no meu notebook ou a própria internet, eu vou testar e vou verificar isso daqui. Vamos continuar a aula 5 e 6 então de Química B, tá bom? Da apostilinha nova de vocês. Transformações gasosas 1 e 2. Como eu estava dizendo, nosso ar atmosférico, toda vez que a gente for falar de gases, é importante a gente saber que ele é 78% constituído, o ar atmosférico, tá, gente? De nitrogênio, pasmem, senhoras e senhores, nosso ar atmosférico é constituído mais de nitrogênio do que de oxigênio, graças ao nosso bom Deus, ok? 21% de oxigênio, que é o que a gente precisa para sobreviver, e 1% só de outros gases. Esses outros gases pode ser o CO2, que é o gás carbônico, pode ser o hélio, pode ser o argônio, enfim, todos esses gases nobres aí que pode estar presente no seu ar atmosférico, metano, tudo bem? E segue a nossa vida aí. A partir disso, a gente sabe que como tem muito nitrogênio, é sempre legal contextualizar com a parte biológica da questão do ciclo do nitrogênio, né? Como que o nitrogênio é fixado e como o nitrogênio é produzido pelas plantas. E aqui tem todo um esquema do ciclo do nitrogênio, do qual o professor de biologia, aí no caso eu não sei se é o Nicolas ou se é o Luffy, que vai trabalhar essa parte de ciclo do nitrogênio com vocês, que transforma em amonificação, em nitrito, em nitrato. Aí depois ele libera N2 para a atmosfera, enfim, todos os procedimentos, detalhes técnicos que você encontra na sua aula de biologia. Legal? Bom, dentro da minha parte de química, o que temos que saber é importante. Primeiro, pressão, na verdade, é uma grandeza que você vai fazer o quê? A força dividido pela área. Por isso que, quando uma mulher pisa no seu pé, senhoras e senhores, quando uma mulher pisa no seu pé com um salto, o que acontece? Dói pra caramba, porque a área do qual ela está pisando e exercendo uma determinada força, como a área é muito pequena, a pressão é muito grande. Isso acaba intensificando essa pressão e acaba doendo o seu pé devido a essa questão da área ser muito pequena. Por isso que, por exemplo, quando você pisa com o seu pé todo, não dói tanto quanto uma pessoa que pisa com um salto alto. Legal? E aí, dentro disso, a força aqui é uma força exercida pelo conjunto de todas as partículas, Newton, em Newton aqui, tudo bem? E a área é dado por metro quadrado. E aí o que é bom a gente saber dentro dessa parte de química, nessa parte de gases? As unidades de medida. 1 milímetro, 1 atm, que é o que a gente mais conhece aqui dentro da química, trabalha com 760 milímetros de mercúrio. 1 atm equivale a 760 milímetros. 1 atm equivale a 1 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que newton por metro quadrado é a mesma coisa que pascal. Tudo bem? E aí, por último, 750 milímetros de mercúrio equivale à pressão de 1 bar. Cuidado, a maioria dos vestibulares eles colocam que 1 bar é aproximadamente 760 milímetros de mercúrio, mas na realidade é 750 milímetros de mercúrio. Isso é para facilitar as suas respectivas contas. Tudo bem? Logo, depois que a gente falou de pressão, a gente tem que saber também de unidade de volume. Ó, 1 ml equivale à mesma coisa que 1 centímetro cúbico. 1000 ml equivale à mesma coisa que 1 litro. E 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Logo, ó, cuidado nesse detalhe, ó, tá vendo? 1 metro cúbico, 1000 litros. Tudo bem? 1 ml, 1 centímetro cúbico. ml e centímetro cúbico é absolutamente a mesma unidade de medida. Logo, 2 litros equivale a 2.000 centímetros cúbicos, ou seja, 2.000 ml. 2.500 litros é a mesma coisa que 2,5 metros cúbicos. 3 atm, aí eu tenho que fazer a continha, 760 milímetros de mercúrio, não era? Não é 760? Vezes 3 vai dar 0, 18, sobe 1, 2.280 milímetros de mercúrio. 5 atm equivale a quantos newton por metro quadrado? 5 vezes 10 elevado à quinta. Beleza? E 1.520 milímetros de mercúrio equivale a 2 atm, já que
Um ATM 760 milímetros de mercúrio. E por último, 327 graus, quantos Kelvin vale? Essa é uma técnica que a gente vai utilizar bastante, tá? O que você vai fazer? Todas as transformações do qual nossa aula vai envolver, a gente vai sempre trabalhar a temperatura com Kelvin. Logo, para eu transformar graus Celsius para Kelvin, eu simplesmente somo 273, que vai dar 10, sobe 1, 10, sobe 1, 600. Logo, 327 graus é a mesma coisa que eu falar 600 Kelvin. Legal? Aqui eu vou multiplicar, 2.280, né? E a gente vai dando sequência na nossa aula daqui. Beleza? Ok, pressão, volume e temperatura. Como que a gente vai trabalhar com isso? Com a temperatura. Como eu falei para vocês, para transformar a temperatura em Kelvin é só pegar o grau Celsius e somar 273. Ah, professor, e o Fahrenheit é muito utilizado? Cara, para a parte de química não. Para a nossa parte a gente trabalha sempre com Kelvin. Sempre com Kelvin. A gente nunca utiliza essa formulinha aqui. Provavelmente você vai utilizar isso daqui na frente de física. Naquela parte de você achar a temperatura. Não sei se não é calorimetria. É alguma parte da física do qual você vai estudar calor, tudo bem? E aí você vai utilizar essas escalas para achar as respectivas fórmulas aí. Seguindo, agora sim, vamos trabalhar aqui com transformação. Essa primeira transformação aqui a gente chama de transformação isotérmica. Por que é uma transformação isotérmica, gente? Você percebe que aqui é um gráfico de pressão em função do volume. Percebe que, de acordo que eu estou aumentando minha pressão, meu volume está diminuindo. Logo, gente, a gente tem uma relação muito interessante aqui que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. O que isso quer dizer, professor? Que quando eu tenho um aumento da pressão, meu volume começa a diminuir. Ó, se a gente pega na equação geral dos gases aqui, do qual a gente trabalha aqui do ladinho, ó, quando eu corto essas temperaturas, só fica o quê? P1, V1, ou seja, pressão inicial, volume inicial, igual a P2, V2. A gente vai trabalhar muito isso daqui. E isso daqui é só para reações isotérmicas, ok? Reações que têm a mesma temperatura. Professor, toda vez que tiver essa curvinha aqui, ó, tá vendo essa curvinha? Essa curvinha, eu vou ter uma reação que é isotérmica? Com certeza, meu amigo. Toda vez que tiver curvinha desse jeito, pode saber que é uma reação isotérmica se você estiver variando pressão e volume. Lembrando novamente, volume e pressão são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior o volume, menor a pressão. Beleza? Tranquilo? Então essa é a formulinha para ações isotérmicas. Professor, preciso decorar essas fórmulas? Cara, eu acho que não, porque o que acontece? É mais interessante eu saber essa formulinha aqui, que aí se eu sei que é mais isotérmica, eu posso cortar essas duas temperaturas e vai sair a formulinha certinho. Tudo bem? Então procura decorar esta formulinha aqui e não a formulinha aqui desenhada. Fechou? Aqui então está um esqueminha mostrando a isotérmica, tá vendo? De acordo que passa, ó, ele diminuindo, legal? Ele diminuindo o volume, aumentando a pressão, bacana? Esse GIF é bem interessante. Uma transformação isotérmica também conhecida como lei de Boyle, ok? Ah, professor, e o que acontece nessa lei de Boyle? Pode ter várias isotérmicas dentro de uma reação química, dentro de um gráfico? Pode. Aí a pergunta é, dentro dessas três linhas, qual vai ser a de maior temperatura? Aí o que eu faço? Que eu convido vocês a pensarem de uma forma diferente. Eu vou pegar um volume específico aqui, ó, e fixar esse volume. E aí eu vou ver a pressão. Notem, se eu pegar a pressão aqui desse cara, esse daqui vai ser a pressão 1. Tudo bem? Se eu pegar desse, vai ser minha pressão 2. Se eu pegar esse, bem nesse pontinho aqui, ó, vai ser minha pressão 3. Perceberam que a pressão 1 é maior que a pressão 2, que é maior que a pressão 3? Ok? Pressão 1 maior que pressão 2, maior que pressão 3. Cara, consequentemente, se essa pressão do 1 é maior,
Com certeza, a temperatura 1 vai ser uma temperatura bem maior que temperatura 2, que vai ser maior que a temperatura 3. Professor, como que você pode falar isso? Porque como T1 você tem uma temperatura maior, você vai ter um maior grau de agitação das partículas, e a agitação dessas partículas façam com que batam mais nas paredes do recipiente e gere uma maior pressão. Por isso que a gente vai falar que P1 vai ser o que vai ter a maior temperatura. Bacana? Tranquilo, né? Transformação isobárica agora, que agora vamos chamar de lei de Charles. O que acontece? Novamente, ó, eu invoco... Cadê meu... Achei. Deixa eu apagar aqui. Eu não estava conseguindo ver. Ó, eu invoco de novo o quê? Eu invoco de novo a minha fórmula geral, só que agora é isobárica, é a mesma pressão. Então eu corto as pressões e aí vai surgir o quê? Vamos pegar aqui, ó. Vai surgir o quê? Volume 1 sobre T1 igual a volume 2 T2. Bacana? Volume 1 T1, volume 2 T2. E isso daqui, o que a gente percebe que de acordo que aumenta a minha temperatura, aumenta também o meu volume. Portanto, podemos falar que volume e temperatura numa transformação isobárica, ou seja, de mesma pressão, você tem grandezas que são diretamente proporcionais. Se eu dobro minha temperatura, ó, T, dobrei minha temperatura, o que aconteceu com o meu volume? Também dobrou. Grandezas diretamente proporcionais. Ok? Tudo bem? Transformou aqui de boa, numa boa, tranquilo? Vamos seguir. Olha lá. De acordo que tem uma mesma pressão, de acordo que eu aumento o meu volume, a minha temperatura também vai começar a aumentar. Vamos pensar por que isso acontece. Se você tem partículas que estão mais agitadas com o aumento da temperatura, isso faz com que as moléculas empurrem essas paredes de uma forma mais efetiva e faça com que você tenha uma expansão volumétrica, ok? Dentro de uma mesma pressão. Fechou? Agora, transformação isométrica, isovolumétrica ou isocórica. Você pode encontrar esses 3 nomes doidos aí. Conhecido como a lei de Gay-Lussac. O que acontece? Como tem o mesmo volume, corto os volumes, ó. Os volumes já vão ser simplificados aqui. Portanto, eu tenho uma nova expressão, que é P1 sobre T1, que é igual a P2 sobre T2. Bacana? P1, T1 igual a P2, T2. E aí, diante disso, a gente pode novamente notar que a grandeza é diretamente proporcional. Quando eu aumento a minha pressão, a minha temperatura, vai aumentar a minha pressão também. Isso para um sistema que não há variação de volume. Percebam sempre que, ó, tanto na reação isobárica como na isovolumétrica, as temperaturas obrigatoriamente, gente, olha a minha fala, obrigatoriamente tem que ser em Kelvin. Não pode ser de temperatura diferente. Legal? Bacana. E aí o que acontece? Professor, como é que eu vou calcular então agora o valor de PB? Bem simples, vamos pegar o ponto A, que é o ponto inicial, a pressão é 1,5, dividido por 300, que é igual, 1,5 aqui, né? Que é igual à pressão de B, que eu não sei, dividido por 800. Quando eu faço a continha que multiplica em cruz, você vai encontrar que o PB daí da sua resolução é de 4 atm. Beleza? Aumentei, ó. Pense o seguinte, aumentei a minha temperatura aqui em B, aumentou também o que? A minha pressão. Bacana? Tranquilo? Vamos seguir. O meu mousepad aqui está horrível para escrever hoje. O que eu vou fazer? Ó, T1, PI, VI, TI, ou seja, pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial, igual a pressão final, volume final, temperatura final. Ele fala aqui no meu sistema que ao chegar no destino mediu novamente a pressão, encontrou 3,2, considerando desprezível a variação do volume, ou seja, de mesma
de mesmo volume de um para o outro, consequentemente uma transformação isovolumétrica. Ele quer saber qual que é a temperatura em graus Celsius, tá, gente? Muito cuidado. Então, a pressão inicial, que eu vou colocar aqui, no início eu tenho 2, dividido pela temperatura inicial, que é 300, notem, transformei já para Kelvin, 27 graus mais 273, vai dar 300 Kelvin, que vai ser igual, então, a 2,2 dividido pela temperatura final. Você vai encontrar um valor aqui de temperatura final que vai ser igual a 330 Kelvin. Cuidado, gente, para não ir na resposta C, porque ele está falando 330 graus Celsius. Na verdade, 330 Kelvin é 57 graus Celsius. Alternativa, então, correta, alternativa B. Muito cuidado, tá? Na resolução desse exercício. Por isso que eu achei interessante resolver com vocês. Já no exercício número 9, ele fala 200 litros de um gás submetido a 27 graus são aquecidos a 87 graus, mantendo a pressão constante. Opa! Ó, PVT, né? Pressão constante, corta os P's, volume inicial, temperatura inicial, volume final, temperatura final. Consequentemente, o que eu posso fazer aqui? Ó, 200 litros de um gás submetido a 27 graus. 200 litros a 27 graus, que no caso é 300. Legal? São aquecidos a 87 graus, que é a temperatura de 360. Vou somar com 273 a 360. E ele quer saber qual que é o volume. O volume, fazendo essa continha aqui, de acordo com o que eu fiz com a minha apostila, vai dar o valor de 240 litros. Alternativa correta, alternativa C de coração. Bacana? Seguir para o exercício número 11. Lembrando que se vocês tiverem dúvida, pode me mandar no plantão, sem problema nenhum, que eu tento resolver com vocês. O exercício número 11 da página 6 é na curiosa, tá? Vamos colocar a formulinha que eu vou trabalhar bastante com ela. PF, VF, TF. Numa transformação isotérmica, olha eu cortando as temperaturas de um gás ideal. Quando a pressão diminui de 20%, o volume, o que acontece com o nosso volume? Galera, a gente tem que tomar cuidado aqui um pouquinho. O que vai acontecer? Primeiro, a pressão diminui 20%. Então, vamos chamar a pressão de P. O volume inicial, que é igual ao quê? A pressão final diminui 20%, quer dizer que ele então vai ser 0,8. 0,8 dessa pressão que a gente chamou de P, multiplicado pelo volume final, que é o V2. Corto meus P's, V2 vai ficar igual a V1, V inicial, no caso V1, dividido por 0,8. Quando eu faço a conta, eu vou encontrar um valor que V2 é igual a 1,25 de V1. Ou seja, ele aumentou, o 100% é 1. Só como está 1,25, na real ele aumentou 25%. Logo, alternativa correta, alternativa C de coração. De novo, hein? C de coração. Vamos lá, continuando. O 12 é o último dessa aula que eu vou fazer com vocês. Ele pergunta, um mol de um gás ideal confinado no recipiente A de volume V1 expande para o recipiente B de volume V2 igual a 2 vezes V1. Ao ser aberta a válvula, veja o diagrama abaixo. Aí você tem o diagrama, ele pergunta qual que vai ser a pressão final do gás. Novamente, ó, P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2. Ele fala que a reação é o quê? Se o processo ocorre isotermicamente, cortei minhas temperaturas. A pressão 1, eu não sei. Então, vou colocar P1. Ele não fala. O volume 1 é simplesmente V1. Vou colocar aqui. A pressão 2 é o que eu quero saber.
Só que aí que eu tenho que tomar cuidado, porque o volume final que vai acontecer aí quando você abrir a válvula, você vai ter o 2V1, que é representando o V2 total. Esse V2, na verdade, vale 2V1. Mais o V1 que tem do lado A. Na verdade, então, aqui vai ser 3V1. Corto os V's aqui. A pressão final vai ser igual a quê? A pressão 1 dividido por 3. Alternativa correta, alternativa D de dado. Bacana? Fechou? Essa aula 5 é isso aí, gente. É treinar PVT Popotal, P1, V1, T1 sobre P2, V2, T2. Trabalhar bastante ele. Cuidado para não esquecer a temperatura em graus Celsius, tá? Sempre transformando em Kelvin para depois, no final, converter em graus Celsius. Bacana? E ficar ligado com as unidades de medida. Legal? E aí a gente dá uma sequência na aula 6 com a equação de Clapeyron. O que é a equação de Clapeyron? Agora a gente vai envolver o número de mols aqui, ó. Aqui o P é a pressão, multiplicado pelo volume, igual ao número de mols vezes o R, que é uma constante dos gases muito utilizado dentro da química, e a temperatura em Kelvin. Obrigatoriamente, tá, gente? Em Kelvin. Ó, que valor que pode assumir o R? 0,082 atm, que esse é o mais clássico. Mas, ó, se a pressão tiver atm, você usa essa unidade de medida. E o volume também em litros, ó. Se no exercício a pressão está em milímetros de mercúrio, tem que usar essa grandeza aqui, essa unidade. E aqui litro de novo. E aí sucessivamente, beleza? Esse daqui, poucas vezes a gente utiliza dentro da química, mas esses dois com certeza. Lembrando que o exercício, geralmente, ele fornece esses valores para vocês, tá bom? E dentro disso, a gente vai trabalhar alguns exercícios referente a essa equação de Clapeyron. A única novidade aqui está no número de mols. Lembra que o número de mols é o quê? Massa dividido pela massa molar. A gente vai trabalhar bastante com essa relação aqui no exercício de número 4. Mas primeiro, vamos fazer no exercício número 1, da página 11 de vocês, que ele pergunta assim: a tabela abaixo representa as informações sobre 5 gases contínuos em recipiente separado e selado. Está aí, então representado, eu montei a tabelinha para vocês. E ele fala, o recipiente que contém maior número de moléculas, ou seja, o maior número de mols, é o qual número? Gente, primeira coisa, tá, que a gente tem que ver. A gente percebe que quem está variando aqui é a pressão, mas o volume e a temperatura são sempre os mesmos para todo mundo. Então, volume, temperatura e R, a gente pode chamar de valor de K. Por quê? Porque é uma constante. Então, N é igual a K vezes a pressão, Kp. Ok? Logo, o que eu posso escrever para todos esses outros? O que eu posso perceber? Que quanto maior for a minha pressão, maior vai ser o número de mols e maior vai ser o número de moléculas. Consequentemente, o cara que tem a maior pressão dentro desse sistema aqui, ó, é o item 3, que é o neônio. E a gente pode concluir que a resposta correta desse exercício, então, é a alternativa, novamente, C de coração. A grande sacada está em rever isso daqui, ó. Chamar volume, temperatura e o R de K, que é uma constante que não vai variar para ninguém, que tudo é o mesmo, ó. Você tem para todo mundo a mesma temperatura, e você tem para todo mundo o quê? O mesmo volume. E, consequentemente, você vai calcular de uma maneira mais eficiente. Bacana? E aí, a única coisa que vai variar, a única coisa que vai aumentar é que se você tem uma pressão maior, você vai ter um maior número de mols e, consequentemente, você vai ter, então, um maior número de moléculas. Logo, a alternativa correta, alternativa número C, na verdade, número não, letra C, dia 3, que é o gás neônio, ok? E, para finalizar, então, a gente pega aqui esse exercício número 4, que esse daqui de fato é de aplicação, que você vai desenvolver a fórmula mesmo, porque ele quer na realidade a massa molar da substância, sendo que ele te dá todos os dados aqui. Aí você vai falar assim, nossa professor, esse valor está todo quebrado, né? Então, cuidado, lembra que eu falo de valores quebrados? Sempre tem um truquezinho para poder simplificar. Então vamos aplicar. Ó. Primeiro, a pressão ele dá 639. O volume, ele dá aqui também, não dá? Vamos ver aqui o volume, 623 ml.
623 vezes 10 elevado a menos 3, que é igual... O N, o que eu posso fazer? Eu posso abrir. Lembra que N é massa pela massa molar? Olha o N aqui, ó, massa 1,065 dividido pela massa molar, que eu não sei, que é o que eu quero encontrar. Multiplicado pelo R, que o exercício dá 62,3. Olha esse valor aqui para multiplicar com esse, gente. Tá vendo? Multiplicado, então, pela temperatura, que é 348. Legal. O que eu posso fazer, então? Primeira coisa, antes de mais nada. Eu acho que é interessante a gente transformar esse valor aqui desse jeito. 639 multiplicado por 62,3, para eu poder cortar do outro lado, vezes 10 a menos 2, que é igual... Olha o truque que eu vou fazer, gente. Olha que bacana, ó. 106,5 multiplicado por 10 a menos 2. Professor, por que você fez isso? Cara, para poder cortar o 10 a menos 2 aqui, ó. Vezes 62,3 multiplicado por 348. De tudo isso dividido pela sua massa molar. Olha o que eu vou fazer aqui. Vou até mudar a canetinha de cor. Ó o 10 menos 2 indo embora. Olha o 62,3 cortando aqui também. E esse valor 106,5 e 639 são valores múltiplos. Se eu multiplicar esse valor por 6, dá 639. Então, eu simplifico. Aqui deu 6. Consequentemente, 6 massa molar é igual a 348. Portanto, a minha massa molar vai ser igual a 50, pelas minhas contas, 58 gramas por mol. E aí a gente fecha a resolução deste exercício. Portanto, qual é a minha dica? Fica sempre atento aos valores aí. Esses valores pode ser que sejam múltiplos, então sempre vai procurando fazer. Lembra? Sem usar a calculadora, sempre, sempre, sempre. Legal? Gente, eu fico por aqui então. Um grande abraço. Precisando, pode tirar dúvida no plantão. Valeu? Abraço, até a próxima.